Querido Diácono William, presença importante na Semana Santa, aqui caminha conosco. Querida comunidade, equipe de apoio, a PASCOM, que tem desempenhado esse trabalho tão importante de chegar até os lares, de chegar até os nossos fiéis, essas missas transmitidas, Deus os ilumine. Estamos na oitava da Páscoa e as leituras vêm nos orientar na nossa caminhada, na nossa experiência, os Atos dos Apóstolos, Pedro e João, que encontram com um coxo, pedindo esmola. Não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome do Senhor eu ordeno que fique curado. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a profundidade do ressuscitado em nossa vida. Alguns momentos, quando encontramos um sofredor, um caído, nós nos sentimos pequenos, não conseguimos ali socorrer com aquilo que gostaríamos, com as respostas que às vezes não temos, mas que nunca esqueçamos dessa leitura dos Atos dos Apóstolos. A experiência do Cristo ressuscitado no coração do irmão vale mais do que o ouro e que a prata. Quantas vezes no nosso sofrimento, nas nossas dores, nas nossas quedas, o auxílio vem daquele nosso irmão, daquela nossa irmã, que chega com a sua oração, com o seu conforto, em nome do ressuscitado. E devemos também ser, na vida das pessoas, esse instrumento do consolo do ressuscitado, que as pessoas possam perceber em nós essa experiência que se oferece na palavra, na oração, essa experiência que se oferece no olhar e no silêncio, à luz dos Atos dos Apóstolos, como meditamos tantas vezes com as nossas lideranças de pastorais, aquele que procura diante dos grandes, digamos, aí na pandemia, os desafios da economia, os desafios do emprego, tantos e tantos que se apresentam. Nenhum de nós, nem as autoridades, consegue encontrar grandes respostas diante dos grandes desafios. Mas o cristão, como Pedro e João, a semente de mostarda, é convidado a oferecer pequenas respostas, pequenas experiências, mas que a luz do ressuscitado transforma, consola, cura e abre caminhos. Que a Páscoa do Senhor nos faça oferecer esta experiência do ressuscitado em nosso meio. No Evangelho de São Lucas, temos a experiência de Emaús. 11 quilômetros, Jerusalém, o caminho, os dois discípulos cegos que não reconheceram Jesus. Nos atendimentos, muitas pessoas nos procuram. Na experiência de Emaús, quando falam, padre, eu estou com dificuldade de crer, eu estou com dificuldade de reconhecer, eu estou com dificuldade de acreditar. Isso não é falta de fé. É um processo. É um processo de um caminho que deve ser percorrido por cada um de nós. Um caminho que não conhecemos, das suas curvas, das suas pedras, da sua intensidade. Que na dúvida da existência, muitas vezes nos restam os passos nas dúvidas. Mas o Senhor vem em nosso auxílio, o Senhor presente em nosso meio, vai nos ajudando a compreender a razão dos nossos passos, o sentido de nossa existência no caminhar mais profundo, onde nós vamos sendo ajudados, auxiliados pelo Senhor. O próprio Senhor nos ajuda a reconhecê-lo. Isso para nós é muito digno de louvor. Isso para nós é admirável. Ele mesmo
faz tudo o que pode para nos salvar, e no caminho de Emaús faz tudo que pode para que a gente entenda, para que a gente aqueça o coração, para que a gente, à luz das Escrituras, se alegre, fundo do nosso coração, faça o nosso coração arder, próprio Senhor, pelo Espírito Santo, força do amor do Pai, vai nos fazendo compreender aquilo que temos pela nossa condição humana, as dificuldades, como eu digo, comum. Na passagem de Tomé, a gente vê isso também. Tomé, incrédulo, mas alguém que sabe buscar as suas respostas naquele que pode oferecer as suas respostas. Como os discípulos de Emaús. Foram felizes, porque eles souberam a quem apresentar suas indagações. Souberam apresentar, mesmo com todo o processo que cegava os seus corações, apresentar ao próprio Senhor, sem saberem que caminha com eles. Então que a gente, no nosso caminho, apresente ao Senhor. Quantas vezes celebramos, fazemos nossas orações, com as dúvidas comuns, inerentes à condição do peregrino. Muitas vezes a gente não tem toda a dificuldade de entender, mas é necessário estar em Emaús. Lembra o nosso caminho, o caminho de nossa vida. Todos nós estamos num caminho, seja um caminho de incerteza, seja um caminho da noite escura, mas estamos em caminho. E Jesus vai abrindo os nossos olhos, tocando o nosso coração, para que a gente o reconheça. Os discípulos tinham uma compreensão. Nós imaginávamos que ele fosse o libertador de Israel. Eles tinham uma dificuldade de entender a libertação. Entendiam uma libertação terrena, provisória, de um reino, talvez de guerras, de armas. E são no partir do pão, no toque do coração, eles vão compreendendo uma libertação plena para a vida, para a glória, uma libertação definitiva, uma libertação de luz, uma libertação de plenitude. Importante esse detalhe. Eles tinham uma esperança, nós pensávamos que ele fosse o libertador, porque tinham uma consciência de uma libertação muito ainda limitada aos critérios humanos. E Jesus nos faz entender uma libertação diante do critério da bondade, da ternura, da cruz. Que possamos, pelo ressuscitado, na Páscoa, compreendermos que o Senhor, no caminho, vai nos libertando para a vida, vai nos libertando para o amor, vai nos libertando para a plenitude de nossa vida. Fica conosco, Senhor, já é tarde. O cair da tarde lembra sempre o nosso contentamento, o nosso espanto, a nossa admiração. O cair da tarde lembra a chegada da noite. Fica, Senhor, na tarde da dor, na tarde que nos chega tantas vezes com as notícias do dia, com as notícias da pandemia, e nós, como os discípulos de Emaús, queremos dizer: Senhor, fica conosco nas tardes da vida, no cair das noites, fica conosco ao partir o pão, para que o Senhor seja o alimento do nosso caminho. Páscoa é sempre esta passagem de caminho. Somos caminhantes, peregrinos
do absoluto. Tenhamos a humildade de reconhecer as dificuldades que temos diante das passagens bíblicas, as dificuldades que temos diante de tão grande mistério. E essas dificuldades, o próprio Senhor vai tocando, vai auxiliando, vai, pelo amor, nos fazendo no contentamento, dizendo: nosso coração, ele ardia, nosso coração se exulta em nosso Deus, o nosso Salvador. Façamos desse tempo de Páscoa, desse tempo de isolamento, de recolhimento, também um tempo de Emaús. Um tempo de Emaús para apresentar ao Senhor as nossas dúvidas, também as nossas alegrias, as nossas esperanças, expectativas, para que o próprio Senhor, no nosso caminho, na nossa vida, vá nos fazendo compreender muito mais além do que nós poderemos imaginar, muito mais além do que nós poderemos acolher em nossos sonhos. Um grande escritor vai dizer, teólogo, que nenhum sonho humano, até o sonho de Maria, diante do espanto, nenhum sonho humano poderia abarcar, nenhum sonho humano poderia chegar até onde o sonho de Deus atingiu para a humanidade, até onde o sonho da cruz do sepulcro vazio nos dá a certeza da luz da Páscoa, na alegria desse tempo que vem irradiar, nesse tempo que vem acalentar as nossas esperanças, elevar as nossas crenças. E, sobretudo, esse é o grande pedido da Páscoa: Senhor, que eu possa descobrir mais, que eu possa dar mais passos do coração que arde, na ceia partilhada ao Senhor, que nos aquece no seu amor, na sua salvação, na libertação plena de nossa vida, do que somos, de que um dia seremos junto a vós. Assim seja, Senhor nosso Deus.